Aqui é Stephanie Koenig, planejadora financeira e especialista em investimentos Saia Ambima. Bem-vindos à terceira edição das Isque Além do Lucro. A ilusão do saldo, quando o número do app não é o que você pensa, porque grandes patrimônios evaporam e como garantir a sua longevidade financeira. Olá, que bom ter você aqui novamente. Na nossa última conversa, exploramos o receio de desfrutar do que se construiu, a armadilha da acumulação. Mas o equilíbrio que buscamos aqui nas ISC exige também olharmos para o outro extremo. Se por um lado existe o medo de gastar, por outro existe um perigo silencioso que atinge quem finalmente alcança o número dos sonhos, a síndrome da riqueza. Estoque não é fluxo. Você provavelmente já ouviu histórias de ganhadores de loteria que em poucos anos voltaram à estaca zero. O senso comum diz que foi falta de juízo ou gastos extravagantes. Mas, tecnicamente, o que acontece é um erro de percepção: confundir estoque com fluxo. O estoque é aquele número que você vê no saldo da corretora. O fluxo é a capacidade desse número sustentar a sua vida mês após mês, enfrentando 3 vilões invisíveis. A inflação, que corrói o poder de compra do seu estoque. A longevidade, o fato de que felizmente vamos viver muito mais do que as gerações passadas. E o estilo de vida, o custo de manutenção do novo padrão que o sucesso pode nos proporcionar. Para o investidor organizado, o perigo não é o gasto impulsivo. O perigo é a falsa segurança. É olhar para um saldo de 7 ou 8 dígitos e acreditar que ele é infinito, parando de projetar cenários de estresse. Ter patrimônio não é ter um bolo de dinheiro para gastar até acabar. É ter um motor que gera movimento constante. O lucro real não está no tamanho do tanque, mas na eficiência do motor para te levar até os 90, 100 anos com o mesmo conforto de hoje. Além da planilha. Eu cresci ouvindo uma frase da minha avó que resume muito bem esse conceito. Ela dizia: não se deve retirar com pá o que se juntou com um ancinho. Minha avó não era planejadora financeira, mas ela entendia um conceito que muita gente esquece: a diferença entre o esforço da construção e a velocidade do consumo. O ancinho exige um trabalho meticuloso, grão a grão, folha a folha. É o símbolo da construção paciente do seu patrimônio ao longo de anos de carreira e organização. A pá, por outro lado, é bruta. Ela retira grandes volumes de uma vez, sem critério. A síndrome da riqueza acontece exatamente quando esquecemos do trabalho que tivemos para juntar o patrimônio com o ancinho e começamos a usar a pá na hora de gastar, achando que a pilha é inesgotável. Isso me fez refletir muito sobre o porquê de algumas pessoas exagerarem na dose quando finalmente atingem a liberdade financeira. Às vezes, a pessoa se privou tanto, por tanto tempo, que a pá vira uma ferramenta de compensação do tempo e das oportunidades perdidas. E é aqui que mora o perigo. Sem o equilíbrio entre o presente e o futuro, o caminho se torna pesado demais. O objetivo do planejamento financeiro é justamente tornar o caminho mais leve. É te permitir usufruir no presente enquanto constrói o seu futuro, e é isso que te permite se descobrir no processo. É testar hoje o que você gosta, o que não quer nem experimentar e o que realmente faz sentido para você. Assim, quando você chegar no seu objetivo, você não vai precisar de uma pá para ser feliz. Você já vai saber exatamente qual é a medida da sua felicidade. O meu convite para você essa semana é: olhe para os seus gastos recentes. Você está usando a medida certa para desfrutar do que construiu ou a pá está maior do que o seu planejamento suporta? Além da cifra. Para inaugurar esse espaço, quero compartilhar alguns aprendizados que tive quando recentemente mergulhei na história de David Garrett, o violinista sobre quem falei na edição passada. Antes de ir ao show, eu quis ouvir o máximo de entrevistas dele e acabei descobrindo sua biografia, If You Only Knew.
Para quem não o conhece, ele é um fenômeno, um prodígio da música clássica que decidiu romper com o tradicional para encontrar a sua própria voz no crossover, mantendo uma excelência ímpar em ambos os gêneros. Ao ler sua trajetória, separei alguns pontos que me fizeram refletir. 1. Ainda hoje, David pratica horas por dia. Ele sempre acredita que pode melhorar. 2. Por mais que você tenha dom para algo, é importante estudar tecnicamente. E mesmo tendo dom e estudando tecnicamente, é importante desenvolver o seu diferencial. 3. Mesmo você sendo muito bom no que faz, às vezes o caminho que você escolheu demora para dar frutos. 4. Vão ter dias difíceis, e eles vão passar. 5. Existem pessoas que aparecem na nossa vida para nos permitir aprender e crescer. Seja leal com quem te faz bem. 6. Mas nem todo mundo que se aproxima de você quer o seu bem. 7. Às vezes o mundo não vai te entender e você vai se sentir deslocado. Mas, se você souber, tiver clareza do que está fazendo e for fiel aos seus princípios, vai valer a pena. 8. Às vezes você precisa se arriscar, mesmo que dê medo. 9. Não deixe que a rotina tire a sua paixão e alegria de viver. Que esses pontos tragam um respiro para o seu final de semana e te inspirem a olhar para a sua própria jornada com mais carinho. Até a próxima sexta-feira.